Então, bora, né, pessoal? Boa tarde aí. Eu acho que só quem eu Boa conheço que é o tarde. Wallace, né? Você era da outra turma, né, Wallace? Sim, eu era da turma do ano passado, a turma A1. Beleza. De resto é só pessoal novo, então. Sim. Ó, seguinte. Antes de começar a aula, hoje eu prometo que vai ser fácil, né? Que a gente vai começar com lógica de programação. O Wallace já sabe que o bicho vai pegar depois. Mas, antes de começar, é importante, quem puder abrir a câmera e participar mesmo. Pode me interromper, não tem problema. E participar bastante, porque depois do Fábio me pergunta, quem que aí a gente pode indicar, né, para bolsa, para empresa? E aí eu vou poder só saber quem está participando. Então, realmente é muito importante a participação. Eu vou compartilhar a tela aqui, a tela inteira mesmo. Quando apareceu aí, certo? Deixa eu tirar aqui para não perder o foco. Vamos lá. Então, assim, só para dar uma visão geral bem rápido, o que que a gente vai, né, a partir de agora, começar a aprender? Vocês estão vendo ali lógica de programação? Porque assim, essa é a base para todo programador, é entender a lógica de programação. Como eu disse, vai ser bem fácil, pode ficar tranquilo. Mas ao longo dos dias aqui, que a gente vai fazer o curso, a gente vai começar, né? Hoje a gente vai brincar um pouquinho com a programação visual. A gente vai entender a lógica e vai conseguir pegar os bloquinhos ali, bem de forma visual mesmo. Depois a gente vai para uma programação estruturada, que a gente fala, com o Portugal, que seria a gente pegar esse raciocínio em português, colocar ali no computador, e o computador ler aquilo e conseguir entender. Mas mesmo assim, aí vai ser uma linguagem bem assim, é o português ali mesmo. Para sim a gente ir na linguagem de alto nível, que é o Java. Então a gente vai passar disso tudo devagarzinho até chegar no Java. É importante hoje, por exemplo. Hoje é o dia mais importante de todos aí. Porque se não tiver uma dúvida de qualquer coisa, pode interromper, eu vou repetir 700 milhões de vezes aqui, até todo mundo entender na sala. Que aí lá na frente, se der tudo certo, der tempo, a gente vai no C Sharp com Unity. Que aí a gente tem a base de conhecimento, né, de algoritmos, dessas coisas, para poder criar os jogos de forma profissional. Mas para isso a gente precisa realmente entender lá no início. Então a gente precisa entender hoje lógica de programação. Então tá todo mundo vendo aqui minha tela, né? Beleza. Ah, tá, lógica de programação. Primeira palavra ali, lógica. O que que é lógica? Assim, bem batendo papo aqui com vocês. É as coisas que a gente pensa que faz sentido. Por exemplo, a água é seca. Não faz sentido. Eu consegui pensar nisso, mas não fez sentido. O fogo é frio, sabe? Não tem sentido. A água é molhada? Isso é lógico, tem sentido. É até redundante, né? Meio repetitivo. O fogo é quente? Faz sentido. Então, lógica é isso. Só que aqui na tecnologia, né? Lógica de programação é a gente pegar, encadear, né? Juntar esses pensamentos na nossa cabeça mesmo. Sem ansiedade com código, nada disso. É pegar esses pensamentos, juntar eles para atingir um objetivo. E o que que é esse atingir o objetivo? É resolver um problema. Pode ser qualquer coisa. Então, assim, eu tenho um problema que tenho dois números, eu quero somar esses dois números e ter um resultado, por exemplo. Isso é um problema. Aí eu vou pensar aqui de uma forma lógica, usando a lógica de programação, que a gente vai ver, para solucionar esse problema. Então, de novo, a gente vai encadear os pensamentos para atingir o objetivo, que é resolver um problema. Então, o programador, em resumo, é o cara que resolve o problema. Eu não sei se o Fábio está aí, eu acho que não, mas ele tinha falado uma coisa assim, minha memória não é muito boa. Ele falou que daqui a 5 anos vão ter 400 mil vagas para programadores, por exemplo. E aí você pensa assim, como isso é possível? Porque tem um monte de gente na faculdade, tem os cursos aí, Udemy, né, e tal. Só que a programação é um caso diferente, porque é isso que eu falei aqui, ó. O programador ele tem que resolver o problema.
Às vezes o engenheiro ele faz os cursos ou o cara que passa no concurso vai lá, ele assina um papel e resolveu o problema. O programador não, ele vai ter que realmente pensar de forma lógica, ou seja, a água tem que ser molhada e ele vai ter que passar isso para o computador para aí sim resolver o problema. Muitas vezes você vai pesquisar no Google e não vai ter resposta para o seu problema. Aí que pega, entendeu? Aí que os 400 mil vagas aparecem. Porque nem sempre todo mundo consegue chegar lá. Então, o nosso objetivo é ser, né, fazer parte desse pessoal que consegue chegar lá, resolver os problemas. E, para isso, a maior virtude, né, a maior qualidade é a qualidade de abstração. Se vocês puderem participar junto, seria ótimo. Alguém, por exemplo, sabe o que que é abstração? Imagina o que que é abstração, essa qualidade? Sem vergonha, não precisa ter vergonha não, pode errar. Pode repetir aqui, eu não estou ouvindo muito bem porque está chovendo muito forte aqui. Então, o que que você acha que é abstração? Se não souber, não tem problema não. Quem mais está na sala aí? Porque eu Quando não vejo você chat aqui. consegue arredondar o problema para ser uma coisa mais simples, Exatamente. abstraindo. Exatamente. Todo mundo aí, ó, que está na sala é excelente nisso. Ah, pensa quando você era mais novo, você pegar os bonequinhos, por exemplo, aí você abstrair aquele bonequinho, um soldadinho, como se fosse um soldado que estava na guerra e atirava, ou a bonequinha que tinha casinha, em que você tinha que vestir a roupinha porque ela ia fazer o chá com as outras bonequinhas lá, que eram pessoas. Então você estava abstraindo aquilo, ou seja, do modelo do mundo real, que tem o cabelo, das células do cabelo e as células do corpo, funcionamento do sistema digestivo, você esquece isso. Você abstraiu aquilo tudo no bonequinho. Muitos de vocês aí também jogaram Minecraft da vida. Aqueles bloquinhos tudo cubo, só que você abstrair ali várias histórias dentro daquele mundo que é igual para todo mundo, né? Igual nas regras, claro. Ele é aleatório lá. Então, abstração é isso. Aqui, a gente vai precisar usar isso que vocês sabem fazer muito bem. Só que no caso aqui, imagina que a gente está aprendendo programação para fazer um jogo ou para resolver problemas mesmo, igual eu estava falando. Aí você vai lá num, numa contabilidade, sei lá, contabilidade, negócio chato. Aí os caras vão falar assim, faz um programa para mim que soma dois números e dá o resultado. Tô deixando bem fácil aqui. Aí você não vai chegar lá na papelada e vai ter que aprender contabilidade, não. Você vai abstrair, ou seja, você vai reduzir aquela coisa muito complexa para um modelo com poucas coisas ali que vai solucionar o problema. Ou seja, você vai pensar uma forma lógica para atingir o problema, só que abstraindo. Você não precisa fazer tudo. É mais simples do que aquilo tudo que o problema realmente requer. Só que, assim, para chegar, né, nessa solução, a gente precisa de alguns comandos. Por exemplo, eu preciso solucionar o problema de somar. Então, eu preciso pegar um valor, pegar outro, somar os dois e dar a resposta. Tá vendo? Eu tenho certos comandos que aqui a gente chama de instrução. Para todo mundo entender, a gente ficar todo mundo junto, as mestres das instruções são as mães, os pais, os avós. É assim, o Carlos, levanta, escova o dente, arruma a cama, vai para a escola. Tá vendo? Isso tudo são instruções. Só que na programação a gente vai fazer isso só que com o computador. Pobre coitado do computador que vai ficar escutando as nossas instruções. Entendeu? Computador, faz tal coisa, faz tal coisa. A gente tem que passar para ele. Aí eu até escrevi aqui, ó. Computador é inteligente? Não, o computador ele é muito burro. Pensa num trem burro. É o computador. Por quê? Porque ele faz exatamente o que a gente manda. Nem mais nem menos. Então, imagina se o computador tivesse pernas. Eu ia falar assim, mandar uma instrução para o computador. Computador, anda ali até o abismo e se joga. Aí ele, sim, mestre, compilando, executando, ia lá e ia cair
no abismo, ia se destruir. Ele não consegue ter esse discernimento do sensor das coisas, assim, para poder agir fora das suas instruções. E qual que é por que que isso é ruim? Porque se você mandar uma instrução errada para ele vai fazer de forma errada. Então você tem um programinha que vai somar dois números, por exemplo. Aí quando você está lá mandando a instrução, você mandou subtrair. Você está diminuindo um com o outro. Ele vai fazer. Ele não vai perguntar assim, ué, mas você não queria somar? Não. Ele vai lá e vai subtrair. Você estava esperando atingir o seu objetivo, né, que é solucionar o problema da soma. Só que você mandou a instrução errada, deu ruim. Deu ruim o computador. Ele não é inteligente, como eu disse, né? Ele é bem burro. Ele vai fazer aquilo lá. Só que, apesar de ele ser muito burro, ele é a máquina, é a coisa mais eficiente para fazer contas. Então, se eu chegar aqui agora para todo mundo e falar assim, quanto que é 1.717 dividido por 1.033? Provavelmente alguém vai conseguir aí no papel, tal, sem usar calculador ou computador. No papel vai demorar uns minutos. E aí vai me dar a resposta. Ou talvez nem no papel, vai ser muito complicado. O computador não. Ele me responde isso aí em 0,0001 segundo, dependendo do processador. Então, mais rápido ainda. Então ele consegue fazer bilhões e trilhões de instruções, de contas, né? De operações que a gente fala aqui na programação, em questão de segundos. Então, fugindo um pouquinho aqui, mas só para vocês entenderem. Tudo isso que a gente está vendo aqui, né, que eu estou compartilhando, a tela, tudo isso aqui, são contas que estão sendo feitas pelo processador ou pela placa gráfica ali que também faz contas. Então ele está fazendo diversas contas para colocar um branco nesse pixel aqui. Ou está fazendo diversas contas para mudar a posição do cursor do mouse. Mas, em resumo, por trás dos panos aqui do computador, não tem dois duendes, sabe? Mágicos ali que estão criando, lançando feitiços e mandando imagens na tela. Nada disso. É tudo conta. E, assim, é tudo nos circuitos elétricos ali, são aquele que a gente fala de zeros e uns, os bits, né? Se tem uma energia passando ali ou não. Ele consegue transformar esses zeros e uns com várias contas, que a gente vai entender melhor, e vai mostrar isso na tela, ou no jogo, ele vai criar a partir de integrais, de contas bem mais complexas lá, que a gente também não precisa saber, mas por trás dos panos existe isso, que vai aparecer o boneco pulando. Ou no Free Fire lá vai estar atirando no outro. Isso tudo são contas. São as instruções que o programador mandou o computador fazer. Então, se o programador mandou uma coisa errada, ele vai fazer errado. Até aí tá tudo bem. Deixa eu olhar a sala aqui. Se eu tiver algum chat, por favor, gente, pode me falar que eu não fico olhando o chat, não. Beleza, então. Sem dúvidas, até aqui tá fácil, né? Beleza. Beleza. Então tá. Mas nem sempre, ou quase nunca, né? Um problema é solucionado com uma instrução só. Por exemplo, sua mãe tem um problema grave de te mandar para a escola, né? Ela precisa mandar se levantar, igual eu falei, escovar o dente, tomar café, colocar o uniforme, mandar você ir lá pegar o ônibus, etc, etc, etc. Então, tá vendo? Ela mandou várias instruções para você até atingir o objetivo de você chegar na escola, para estudar. Aqui na computação, essa sequência lógica de instruções, ou seja, tem que fazer sentido, tem que atingir o objetivo, tem que ser lógico. Então, essa sequência lógica de instruções, a gente chama de algoritmo. Só isso. Então, toda vez que você ouvir assim, tem um algoritmo do YouTube não me permite falar, sei lá, qualquer coisa, terra plana, sabe, qualquer besteira. Aí, é o que que é algoritmo? Exatamente isso. É uma sequência lógica lá dentro do Facebook, do YouTube, dos nossos jogos.
das instruções da sua mãe para você chegar na escola. Então, essa é a sequência lógica. Isso a gente chama de algoritmo. Ficou claro? E a gente pode usar o nome algoritmo até fora da programação. Perfeito, perfeito. A ideia que eu estou tentando falar é isso mesmo. Como é que você chama? Cadê? Eu não consigo. Eita. Helena, Wallace, Caio. Beleza. Isso mesmo, Helena. E é exatamente isso que eu ia falar, ó. Por exemplo, um algoritmo tem nada a ver com programação, mas é um exemplo clássico. É receita. Uma receita, receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo. Por quê? É uma sequência lógica de instruções. Aí você vai lá olhar a receita, vai estar assim: separe o, a farinha, o ovo, o leite, o açúcar e o fermento, por exemplo. Aí, depois disso, vai estar vai estar falando assim: agora misture a farinha, né, no recipiente com o ovo e o açúcar. Ah, depois coloque o fermento, depois com leite, etc. Ah, esquente o forno até X graus, um número variável, por X, Y minutos, também que é um valor variável. Então, olha só, teve essa sequência lógica. Agora, se eu pegar essa receita e chegar lá na frente e fazer a primeira parte, por exemplo, primeira parte ser esquentar o forno, a segunda parte colocar um ovo com casca lá dentro do forno e o açúcar junto com ele, para depois misturar a, a farinha, tirar isso tudo do forno, colocar o leite. Eu vou ter um bolo no final? Vou atingir o meu objetivo de comer um bolo daqui a uma hora, por exemplo? Não, porque eu não segui a sequência lógica de instruções. Isso não vai me levar a nada. Vai me levar uma pasta ali com um ovo, com uma casca, que não tem nada a ver com um bolo, né? Assim como, por exemplo, um roteiro num filme. Eu não começo o filme do final. Não tem nem lógica isso, eu não vou entender nada. Vai perder a graça. Os atores, eles não falam junto. Já pensou, por exemplo, Frodo lá tá jogando um anel lá no final dos seus anéis e começa o Sam a falar, cantar as musiquinhas lá no início do filme junto. Não tem nada a ver. Não vai fazer sentido nenhum. Ou eu vou estar dando a aula aqui e cada um vai falar uma coisa ao mesmo tempo. Não, tem que ter um algoritmo aqui para a aula. Eu tenho que mostrar aqui a tela, falar, tá vendo? De cima para baixo. Se eu começar lá de baixo, ninguém vai entender. Porque eu precisava explicar a lógica, por exemplo, para entender a instrução, para entender o algoritmo. Certo? Então, não tem nada a ver, por enquanto, ainda com a programação. É realmente o algoritmo é uma sequência lógica de instruções. Então, eu vou passar para vocês aqui um exercício, dá um minutinho só, para todo mundo aí, e depois perguntar para umas 3 pessoas, talvez. Seguinte ideia aqui, deixa eu lembrar. Exatamente. Uma instrução muito importante que a gente tem que dar para as crianças, ou para todo mundo tem que ter essa instrução, né? É como atravessar a rua de forma correta. O que que a gente tem que fazer? Qual o algoritmo que a gente tem que passar, por exemplo, para uma criança atravessar uma rua de forma correta, que ela não seja atropelada, por exemplo? Então vamos pensar aí. Dá um minutinho. É bom que eu beba uma água e vocês tenham um minutinho aí para pensar e me falar esse algoritmo bem simples. É bem simples mesmo. Beleza? Quem não entendeu pode perguntar. Ah, não entendi o exercício. Eu não ouvi qual é o exercício. O meu celular está muito baixo. Tá baixo? Tá todo mundo ou só? Ah, é a chuva aí, caramba. Você tá com fone? Não, não tem fone. Não tem fone aí? Tenta arranjar um fone de celular, pô. Mas qual era a Então, dúvida, ou qual era o exercício mesmo? o exercício é você pensar no algoritmo que seria o seguinte: é uma instrução para uma criança de qual é a forma correta de atravessar a rua. Certo. Coisa simples, coisa básica.
Que é um minutinho eu pergunto. Todo mundo pensou? Então, Caio Eduardo, como é que você resolveria esse problema? Como é que você criaria um algoritmo para isso? Olha, tá conseguindo me ouvir bem? Sim. E às vezes meu fone trava. É, se fosse tipo uma criança fosse tipo um programa, eu ia botar tipo, primeiro você tem que procurar uma faixa de pedestre. Aí Boa. depois teria, se você tiver com um adulto, peça ajuda a ele. Se você não tiver, peça ajuda o mais próximo. Aí depois, se o adulto também fosse um programa, eu colocaria tipo, se o sinal tiver vermelho, atravesse, entendeu? Se não tiver, espere até ele ficar vermelho. E quando for atravessar, para ele executar, tipo, olhar para os dois lados antes de atravessar e ver se o sinal, ó, e ver se o carro parou, se os carros pararam. Excelente, cara. Bem completo. Agora, outra pessoa aí, mas pensa numa situação que a criança está sozinha, não tem sinal, não tem faixa de pedestre. É aquelas ruas mesmo, assim, normal, sabe? Cidade pequena. Aí ela vai aparecer no jornal. Não, pera aí, vou perguntar aqui, cadê? Ah, tem dois Gustavos? Vou complicar então. Gustavo Vieira, tá aí? Oi? Como é que você ia pensar aí nesse algoritmo aí? A criança atravessando a rua. O que que você ia falar para ela? Esquece, por exemplo, o Caio Eduardo colocou muito na cabeça que é um programa. Esquece programa. Dá uma Uhum. sequência lógica de instruções para a criança. Olhar pelos dois lados, se não tiver carro, ele atravessa a rua. Perfeito. Eu pensei a mesma coisa que você. Isso aí. Então acho que não tem como fugir muito disso. A gente pode melhorar, igual o Caio Eduardo falou. Mas assim, você poderia também pensar, falar assim: olhe para o lado esquerdo. Se não Uhum. estiver vindo, olhe para o lado direito. Se não estiver vindo, atravesse correndo, por exemplo. Pode ser assim, mas a ideia é essa. Então vocês pegaram a ideia. Agora, para complicar um pouquinho, eu vou pedir para vocês falarem um algoritmo, né, uma sequência de instruções de qualquer coisa mesmo no dia a dia da gente. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui: mascar um chiclete. Primeiro passo, eu vou pegar o chiclete e vou desembrulhar. O segundo, eu vou colocar na boca e mastigar. O terceiro, eu vou jogar o papel fora. O quarto, eu vou mastigar até acabar o sabor. E o quinto, vou jogar o chiclete no lixo. Pronto, coisa simples. Ah, eu vou jogar CS, por exemplo. Então eu vou ligar o estabilizador, ligar o computador, esperar o computador ligar, entrar no Steam, entrar no CS, entrar e jogar. Pronto. Tá vendo? Eu posso pensar todas as coisas do dia a dia, a partir de hoje, como algoritmos, esquecendo programação. Eu vou dar para vocês aí também mais um tempinho, alguns minutinhos, uns 3 minutos, 5 minutos, para pensar no algoritmo de uma coisa do dia a dia de vocês aí. E vou perguntar aleatoriamente. Beleza?
Ah, Uma motosserra, hein, gente? tá muito cedo? Parou o barulho de motosserra pra todo mundo? Você disse que tá muito cedo. Ô, Daniel, boa tarde. É que desculpa o atraso. Eu tava com dificuldade para tentar entrar aqui na chamada. Foi Não tem por isso que eu problema. faltei também naquela terça passada. Sim. Você consegue acessar, todas essas aulas estão sendo gravadas. Aí você consegue acessar e assistir desde o início, tá bem? Mas qualquer dúvida também, aí é só falar com a gente. Entendi. Tempo. Pé, 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 pé. Ó, quase, hein? Beleza. Senhor Wallace, você pensou alguma coisa? Simples aí? Pensei. Eu pensei no começo da minha rotina para ir para a escola, que estou dormindo. Aí eu acordo, depois de acordar, eu penso no que eu estou fazendo, depois de pensar no que eu estou fazendo. Eu abro o olho, depois de abrir o olho. Eu olho onde eu estou, depois de olhar onde eu estou, eu movimento minhas pernas, depois de movimentar, me levanto, aí eu vou tomar café, pego pão, passo a manteiga, coloco na panela, tipo, pão na chapa, aí eu pego o café, coloco leite, tomo, vou tomar banho, depois de tomar banho, eu me visto, depois de me vestir, eu caminho até a escola, depois de caminhar até a escola. Eu estudo, depois de estudar. Depois de Cálice, estudar, cálice, cálice, me deixa louco. depois de estudar, eu almoço e faço alguma coisa. Ô, ô, não precisava ser tão completo, não, mas parabéns. 11 aqui no chat. Ó, Marcos Felipe lá, ó. Acorda, abre o olho, coloca os pés no chão. É, realmente. Ia até o guarda-roupa, tadadá. Isso mesmo, a sequência. Perfeito. Mas umas situações mais específicas, vamos pensar assim. Alguém tem aí, alguém quer falar? Sei lá, bebeu refrigerante ou. Isso, Caio Eduardo, vamos lá. Ó, eu nunca tinha parado para reparar nisso, mas eu reparei só porque eu fui pensar nisso. Mas quando eu lavo a louça, eu gosto de começar sempre pelos copos, depois os talheres, depois eu vou para os pratos, por último as panelas. Acho que Boa. se encaixa. O que acha sim. Tem uma sequência lógica aí pra você, pra resolver o problema. Esse é um algoritmo. Você criou na sua cabeça sem querer, assim, um algoritmo, né? É, sei lá, embora eu saiba que eu lave a esponja, sei lá, eu tenho a impressão que se eu lavar os copos no final, vai pegar a comida do resto, sei lá, uma doideira minha.
não vai ser muito lógico, né? Parece que vai perder a lógica. Pra mim tem que ter uma lógica isso, a ordem, sabe? Sim. Boa. E aí, o pessoal da tenda aí? Alguém quer falar? Falei no início, é bom falar, hein, gente? Hoje está sendo mais fácil. Depois a gente vai ter que partir para o código mesmo, e talvez fique um pouco mais difícil. Então vamos aproveitar. Romário? Ó, o Marcos quer falar o dele, mas ele tá com vergonha. Ele disse que não quer acessar a aula, não. Mas, ó, ele mandou dele no chat aí. Não, eu mandei o meu no chat aí, eu tô com um Tá problema. escrevendo? Pode escrever no chat também, não tem problema não. Eu já escrevi já no chat. Bom, eu levanto, escovo os dentes, vou trabalhar com o pai. Quando chego em casa, tomo banho. Isso, você descreveu assim as instruções do seu dia. Boa, isso é um algoritmo. Agora a Stephanie dá ração para os gatos. Então vamos pensar, Stephanie, no algoritmo para dar ração para o gato. Como é que você faz? Quais são os passos até você conseguir dar ração para o gato? Você vai pegar lá do saco de ração. Ah lá, boa. Caramba, foi rápido, hein? Ração do gato. Pegar o pote de ração, pegar o pote medidor. Exatamente. Abrir a tampa do pote da ração, pegar a ração com o pote medidor, despejar a ração no pote. Perfeito. Aí o gato não Ele gosta só da ração esqueceu e vai que eu embora. não faço mais. Tem mais um passo, Daniel? Deixar a ração no alcance do gato. Despejar a ração no pote. Aí o pote tem que estar ao alcance do gato. É um bom pensamento. E não como que o gato vai comer se ele não tá no alcance? Se a ração... Deixa dentro da geladeira, né, Daniel? Tipo igual eu alimentando meus cachorros, eu deixo o pote em cima da pia, eu coloco a Uhum. ração. Aí como que eu faço? Eu tenho que deixar ele no alcance deles, né? Sim, tá vendo? Você pensou num algoritmo de dar ração para o seu cachorro. E ele tem que ter essa sequência lógica. Por quê? Porque a gente precisa atingir um objetivo. É a resolução do problema de quê? Alimentar o seu cachorro para ele não morrer de fome. Então você acabou de criar um algoritmo. Você sempre pratica esse algoritmo. E só para relembrar, o algoritmo é essa sequência lógica de instruções. Cada instrução é aquilo que a Stephanie falou ali, ó. Pegar o pote, pegar o medidor, medir, etc., despejar. Cada passo aqui é uma instrução. Então eu espero que todo mundo esteja acompanhando, para a gente ir para a próxima etapa aqui agora. Beleza. Então tá. Tudo isso aí que a gente falou, a gente consegue observar no mundo fora da tecnologia, né? Como dar ração para o cachorro. Mas o que seria um programa, então? Em resumo, o programa é passar essas instruções de uma forma que o computador entenda e reproduza, consiga solucionar o problema. Para isso, né, passar esse algoritmo ali para o programa. Mas para isso, a gente precisa conversar com o computador com uma linguagem que ele entenda. Por exemplo, se eu for lá nos Estados Unidos, é bom eu saber inglês para poder comunicar. Então, vou lá na Alemanha, tem o alemão, na Itália, tem o italiano. Não é assim que funciona no mundo real? Para cada pessoa, para cada lugar, eu preciso saber uma linguagem diferente. Às vezes, a gente até compartilha linguagens, mas tem umas variações. Na computação é a mesma coisa. Então, estou tentando desmistificar um pouquinho aqui para a gente não ficar com muito medo, muita ansiedade. Mas é basicamente isso. E a notícia boa que a gente, igual eu falei, a gente vai brincar aqui com programação visual primeiro e fazer os passos assim. Até chegar lá na frente com o mais difícil, mesmo o mais difícil, a gente chama de linguagem de alto nível. Porque a verdade é a seguinte: todas as linguagens são traduzidas para uma de baixo nível, que a gente chama de assembly. Não precisa decorar, eu só estou falando de curiosidade, mas existe essa linguagem chamada assembly, que ela comunica direto com as peças. É a linguagem, vamos falar assim, mais rápida. Por quê? Porque você vai estar escrevendo assim, uns códigos muito loucos, sabe? Posição da memória
00, dananã, faça alocação de não sei quantos bits para cá, etc. Só que na linguagem de alto nível, como é que eu faço isso? Variável x igual a não sei o quê. Se tal tantão, então tal coisa. Repita não sei o quê. Tá vendo? É uma forma, geralmente em inglês, mas é uma forma de uma linguagem humana que o computador consegue entender. E é isso que até o final do curso a gente tem que aprender. Então o programa é isso, é algoritmo, só que ao invés de ser essa coisa no dia a dia, é usando uma linguagem de computação, de programação para o computador entender. Beleza. Então, todo mundo que tiver no computador, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Scratch, que eu acho que o Fábio até já falou com vocês aí. Talvez vocês já até brincaram um pouco. Mas eu vou usar ele para a gente entender um pouco mais de lógica de programação. Olha lá, scratch.mit.edu. Vou mandar o link aqui no chat, mas eu acho que todo mundo sabe. Quando todo mundo abrir aí, me avisa. E o que eu estiver falando que não estiver entendendo, por favor, gente. Em especial hoje. Pode interromper, pode falar. Se alguém mandou no chat eu não vi, fala assim, ó, mandaram no chat. E professor, Oi. esses códigos que você falou que são baixos para a gente escrever, que eles já vão direto à peça. Esses Hum. são os códigos que a gente está mais acostumado a ver, tipo Python, C, essas coisas assim? Não, o Python, C, C Sharp, Java, JavaScript, isso tudo é linguagem de alto nível. Olha só, isso aqui que é o baixo nível, olha aqui. Não sei se você vai conseguir enxergar, que tá ruimzaço, né? Ah, isso aqui, ó. Mas isso aqui é só um Para mim ainda não. cientista da computação que vai fazer. Tá vendo? C01 é 8D F0. Tá vendo? Tadadã. Para mim não apareceu ainda não. Para mim ainda tá no Miro. Ué. Deixa eu, Ué. ué. Deixa eu parar aqui. Parou o compartilhamento? Parou. Foi importante você falar, porque senão vai ficar eu falando Não uma sei se coisa era e tá só eu, às aparecendo. vezes podia ter sido só eu também. Agora apareceu aí? Tá preto ainda para mim, vai tá carregando. Estamos na fé ainda. Vamos lá? Quando carregar, eu aviso. Todo mundo levanta o braço aí. Fazer Genkidama. Então, embora, embora não esteja vendo, eles programam com número, o cientista da computação. Não, eles aprendem isso. Ah, Entendeu? Eles entendi. aprendem. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos ver se vai. Para alguém aí tá aparecendo? Pra mim tá Vê se é só aparecendo. para mim. Não tá Para mim, aparecendo. Tá aparecendo? eu sou azarado. Dá preconceito com você aí, cara. Deve ser Preconceito. É delay. porque é o FBI investigando. Enfim. Cuidado, hein? Mas vai que ao longo carrega. Uma coisa a gente Mas sai de novo. então tá. Todo mundo entrou no Scratch? Vamos ver. Mostra, fala no chat. Sim. Então A gente tem pronto. que entrar na nossa conta ou só no site do Scratch? Ah, pode ser só no chat. O bom de criar conta, que o que vocês fizerem não vai ser perdido, né? Vai ficar gravado. Mas se não fez a conta ainda, não tem problema não. Vamos acompanhar aqui. A aula vai estar gravada. Beleza. Scratch aberto. Logo aqui vai estar escrito aqui, ó. Comece a criar. Então você clica. Ok. Tá essas monte de coisa aqui. Vamos lá. No final dessa parte aqui, eu quero solucionar um problema. Eu pensei em abstrair um problema aqui, eu quero solucionar ele, que é o seguinte. Tem uma criança que está na fila
num parque, né? Parque de diversões, que fala. E agora que eu pensei aqui, ó, montanha-russa. Acho que russa eu não posso mais falar, né? Mas vamos lá. Parque de diversão. Aí ele ficou na fila lá para entrar na montanha-russa. Só que vai estar uma mulher na frente ali e vai perguntar para ele: qual a sua altura? Aí, se for acima de 1,60, ele pode entrar no brinquedo. Se for abaixo de 1,60, ele não vai poder. Aí a mulher fala assim: você não pode brincar, não. Então, esse é o problema. Mas para isso, a gente precisa aprender aqui e entender, que é o mais importante, os três pilares da programação. Com isso aqui, a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. O novo GTA brasileiro, tudo que você quiser. Mas você tem que entender essas três coisas aqui. Beleza? Então tá. Primeira coisa. Primeiro pilar, um dos mais importantes aqui da programação, é a ideia de variável. Então, vou entrar no Scratch aqui, pagar tudo. Pagar esse rapaz aqui. O que é variável? Que a gente pode até olhar aqui na esquerda que o Scratch também abstraiu aqui, ó. Variáveis. A variável nada mais é do que você ter ali no seu computador, pegar aqui o lapisinho de uma forma que todo mundo consiga entender. Vamos para o mundo real. Eu gosto de ir para o mundo real primeiro. Por exemplo, você sabe o seu nome. Por quê? Porque está gravado na sua memória. Não está escrito o seu nome no seu braço, ou, sabe, o cachorrinho que tem uma coleirinha com o nome, nada disso. Você sabe o seu nome, você estuda as coisas, matemática, você lembra de várias coisas matemáticas, do português, ciências, geografia. Por quê? Porque você tem o cérebro que ele tem a capacidade de gravar esses dados. Alguns de forma permanente, né? A menos que você tenha algum problema no futuro. Agora, você também tem um outro tipo de memória, que é assim, memória que você vai usar ali para aquele momento, depois você esquece aquilo, você joga de lado. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer pessoa aí, o que você comeu, você almoçou 17 dias atrás? Se você não anotou isso, você não vai conseguir puxar da memória. Mas quando você estava comendo, você estava olhando, você estava gravando aquilo. Ó, tô comendo esse arroz e feijão, tá top. Aí na tarde você ainda lembrava arroz com feijão. Agora você nem lembra mais o que você comeu. Então é isso. Então existe uma memória no nosso cérebro, até de longo prazo, né, e curto prazo. O computador é a mesma coisa. Ele tem uma memória lá para guardar arquivos, né, coisas de longo prazo. Por exemplo, um documento do Word, o meu CSzinho aqui no meu computador. Ele vai gravar essas coisas aqui. Toda vez que eu desligar e ligar, vai estar aqui no meu computador. Ele não esqueceu. Mas ele também tem uma outra memória, memória RAM, que é de curto prazo. Imagina essa memória aqui no computador, ele vai tentar simular nosso cérebro. Então lá ele tem um armário gigantesco para guardar coisas. A variável é uma gavetinha nesse armário. Então esse é o conceito de variável. Eu tenho uma gavetinha num armário para guardar qualquer coisa que eu quiser. Quando a gente for ver as linguagens ali, tipo Java, essa de alto nível que eu falei, vocês vão ver que a gente vai ter que colocar um tipo. Mas hoje a gente não vai esquentar a cabeça com isso, não. Aqui na nossa programação visual, a gente nem precisa pensar muito nisso. Mas essa gavetinha, por exemplo, essa gaveta no mundo real guarda cuecas. Essa outra guarda meias. Sabe? Esta outra vai guardar shorts. Sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? É um tipo de coisa só que vai guardar nessa gaveta. Então, quando eu falo de variável, eu estou fazendo isso. Ó. Eu vou criar aqui, deixa eu apagar esse aqui. Eu vou chegar aqui no meu Scratch, minha programação visual, tá vendo os bloquinhos? Vou criar uma variável. Por exemplo, altura. Eu quero gravar a altura da criança lá, do meu problema que eu falei da montanha-russa. Ou só montanha, para não ter russa. Beleza. Olha o que aconteceu. Apareceu aqui uma variável chamada altura. O que aconteceu no meu computador? Apareceu uma gaveta com um nome. Essa gaveta tem um espaço aqui. E o nome dela é altura. Então, toda vez que eu precisar
lembrar a altura do menino que quer ir na montanha-russa, eu tenho que vincar no meu armário, né, que é a minha memória, e procurar a gaveta que se chama altura. Então você já pode pensar numa coisa aqui de cara, uma coisa lógica. Eu não posso ter duas gavetas com o mesmo nome altura. Porque quando eu for pesquisar, eu não vou saber qual das duas que é. Aí o computador já não deixa. Ele fala assim, ó, você separou uma gaveta com o nome altura, não cria outra com o nome altura. Beleza, então com essa gaveta aqui, que a gente chama aqui na programação de variável, eu posso guardar um dado, um valor. A minha idade, meu nome, a minha altura, cor do olho, qualquer coisa que a gente possa imaginar, a gente guarda numa variável. E para ficar muito mais claro, olha o nome, variável. É uma coisa que pode variar. Ao longo do seu programa, ao longo do tempo, ele pode variar. A minha altura, por exemplo, ela pode variar. Tanto que ela variou, eu era um bebezinho e agora eu tenho 1,95 m. Mas também aqui podem vir várias crianças. Uma criança pode ter 1,50 m, outra pode ter 1,70 m. Essa altura, esse espaço aqui da memória do computador vai variar ao longo do tempo de execução do programa. Certo? É fácil? Ficou claro? Alguém ficou com qualquer dúvida sobre isso? Por favor, sem vergonha aí, pode perguntar. Não dá um de Sasuke e Vegeta aí de braço cruzado, não. Pode falar. Eu vou entender que todo mundo entendeu, hein? Beleza. Sasuke. É... Então tá. Ótimo. Então, com essa ideia, eu já posso guardar a altura da criança. Como é que tira isso aqui? A altura da criança. Agora, são 3 pilares que eu falei, né? O outro pilar da programação é a gente entender os operadores. Esse é muito fácil. As operações, os operadores, o que são? É a gente somar, subtrair, fazer as operações matemáticas, por exemplo, e as comparações. A base de operação na programação é isso. É fazer as operações matemáticas, né? Somar 1 mais 1 é igual a 2, né? 1 menos 1 é igual a 0. Isso são as operações matemáticas. Ou as operações lógicas, que aí também é extremamente fácil, mas é só para vocês entenderem. Por exemplo, 1 é maior que 0, tá vendo? Isso é uma operação lógica. Eu estou comparando uma coisa com a outra. 1 é maior que 0? Sim. Agora, 0 é menor que 1? Sim. 1 é maior que 2? Não. Tá vendo? Então eu tenho duas respostas para minha comparação. É sim ou é não. Não é talvez, mais ou menos. Isso não existe na programação. Talvez não existe. É sim e não. É o tal dos zeros e uns lá. Não tem 2 ou 1,5 ou 0,5. E outro tipo de comparação é se uma coisa é igual a outra. 1 é igual a 1. 0 é igual a 0. Plim. Verdade. 1 é igual a 0. Pé. Falso. Então é isso. A operação são as operações matemáticas e as de comparação. Se você souber disso, maravilha. Então, a gente já sabe o que é uma variável, já sabe o que é um operador. Agora, é a estrutura condicional. Então, vamos prestar bastante atenção, que essa é a parte mais complicada, mas também é muito fácil. Muito fácil mesmo. Vamos lá. Quando vocês falaram lá dos algoritmos, todo mundo falou de atravessar a rua, por exemplo. Aí a criança está atravessando a rua
Aí vocês falaram assim, olha para os lados. Se, aí presta atenção, se não tiver passando carro, pode atravessar. Mas se não, se estiver passando o carro, né? Não atravessa. Você viu que a gente não viu nada de programação, mas quando a gente for pensar em algoritmo, as coisas do dia a dia, você sempre vai pensar em si. Até na hora de acordar, por exemplo. Você acordou. Aí você vai olhar para o relógio, era 5 horas, por exemplo. Aí se for 5 horas, você vai voltar a dormir. Se não, você vai ter que levantar. Tararara. Aí você vai lá escovar o dente. Aí você vai ver se tem pasta. Se tem pasta, você vai escovar o dente. Se não tiver pasta, se deu mal. Vai ter que ir de máscara. Aí, diversos se's durante o seu dia. É assim que funciona a programação também. Vai ter se. No caso aqui, para a gente resolver o problema da criança entrar, a moça vai perguntar, qual a sua altura? Aí a gente vai gravar uma variável. Minha altura é 1,70, por exemplo. Aí ela vai pensar assim, poxa, se a altura dessa criança for acima de 1,60, ela pode entrar. Aí ela vai olhar, 1,60 1,70 é maior que 1,60? Se for maior, então ela pode entrar. Se não, tá vendo? Todo o raciocínio na programação e no mundo real fica em torno disso aqui, ó. Se, então, se não. Então, esses são os três pilares: a variável, os operadores, né, os matemáticos e de lógica, de comparação, etc., e as estruturas condicionais. Em resumo, se, correto? Agora a gente tem que passar isso que a gente bateu o papo aqui por uma programação visual, usando esses bloquinhos do Scratch que são excelentes. Então vamos lá. Até aqui, alguém ficou com dúvida? Ficou com dúvida do variável, operador, do se? Em inglês é if else. Dúvidas? A única dúvida é os dados dos variáveis já pode ser alguma coisa que o computador já sabe e eu estou mudando, ou tem que ser só serve como variável um dado que eu estou colocando? Não, a gente vai ver mais para frente que assim que a gente cria uma variável, a gente já pode atribuir um valor para ela. Só que relaxa um pouquinho, estica os braços, balança assim, dá uma relaxada, que a gente vai ver ainda mais para frente atribuir valor na variável, etc. Mas sim, a gente pode começar já criar aquela gavetinha com alguma coisa ali dentro, sim. E até é importante às vezes, né? E depois, ao longo do programa, a gente vai alterando as coisas que estão dentro da gavetinha. Então vamos lá. São esses três passos que a gente tem que fazer para resolver esse problema da montanha-russa. Primeira coisa, só para ficar bonitinho, aqui no Scratch vocês já devem ter visto lá com o Fábio, talvez ou não. Mas eu vou colocar dois atores aqui, ó, dois personagens na minha cena do Scratch. Vou pegar aqui dois. Taylor, o senhor Taylor ou a senhorita Taylor, não sei como é que é em inglês. Aqui. E a Trisha. A Trisha é a mulher que vai olhar e o Taylor é o menino que vai querer entrar. Então, se eu girar ela aqui, ela vai estar olhando para o moleque e vai querer entrar aqui. Imagina, vamos abstrair. Ele estava numa fila, chegou a vez dele. E a partir da direita aqui, ele pode entrar no brinquedo. Beleza, então eu tenho meus dois atores. Ok. Primeiro passo, variável. Eu já tenho minha variável altura. Lembrando como é que cria. Vem cá, criar variável, e você coloca o nome dela. Então é a gavetinha que você vai poder acessar através do nome. Beleza. Operadores, a gente vai precisar do quê? Cadê os operadores? Aqui. A gente vai precisar saber se essa variável, por exemplo, olha só, a criança ela é maior, se a altura da criança, né? Ou seja, essa altura aqui é maior do
do que, por exemplo, 1,60. A gente vai ter que fazer essa verificação aqui. Tá vendo? Quando eu clico, ele até fala assim, falso. Por quê? Porque a altura está zero aqui na variável. Ela já é inicializada com zero. Minha gavetinha está vazia. Beleza. Então a gente já tem a ideia do operador e tem que ter uma condição também. As condições ficam no controle aqui, ó. Se então, se não. Então, olha só, se a minha altura for maior que 1,60, então alguma coisa, se não, alguma outra coisa. Então, o esqueleto da resolução desse problema está aqui. Esse problema eu vou fazer junto com vocês. Para quem não mexeu no Scratch, entender um pouquinho da base. Mas, daqui a pouquinho, eu vou passar uns desafios aí. Então, vamos prestar bastante atenção. Beleza, primeira coisa é o seguinte. Os jogos do Scratch começam quando a gente clica nessa bandeirinha aqui. Clica aqui, pô, começou o jogo. Então, o evento que começa o jogo, a gente vem cá em eventos. Quando a bandeirinha for clicada, vão acontecer as coisas aqui. Ou seja, as instruções, o nosso algoritmo. Certo? Beleza, então o evento é esse. Quando eu clico aqui, vai começar meu jogo. O que eu quero que aconteça? Assim que começar o jogo, a moça vai perguntar pro Taylor aqui, ó. Taylor, qual que é a sua altura? Aí aqui na esquerda, a gente vem em aparência e procura aqui, ó, diga. Tá vendo? Só que tem um que são os sensores. Ele vai fazer uma pergunta, que é até melhor pra gente, porque a gente pode guardar a resposta. A moça vai perguntar: qual a sua altura? Tá aparecendo na tela de vocês eu mexendo no Scratch? Sim. Sim. Ótimo. Sim, Então ela vai perguntar assim, qual a sua altura? Aí lembra que a gente criou a variável? A variável vai guardar essa informação pra gente. O computador ele vai guardar, ó. E o menino falou 1,55. Vou guardar aqui na minha gavetinha. Então você vem aqui, ó, mude, é a sua instrução, seu comando. Mude a minha variável altura para o quê? Sensores. Não tem aqui pergunta? A pergunta tem a resposta da pergunta. Para a resposta. Então, ele já vai guardar a resposta que eu der aqui, que eu vou digitar. Minha altura é 1,95. Aí vai guardar aqui na altura. Com essa informação, a gente vai colocar esse bloco de controle aqui, ó, do se, então, se não, que é a estrutura condicional que a gente aprendeu. Então, ele vai ver aqui, ó, se a altura, ou seja, o operador de comparação, né, que a gente viu, ó, altura for maior, e aqui você vai definir, 1,60, por exemplo. Então, o que vai acontecer? A moça vai falar com a gente. Pode ir no brinquedo. Aqui você vê a aparência, ó, diga. Diga, a moça vai falar. Pode ir no brinquedo? Ah, vocês entenderam. Ir no brinquedo. Agora, se for menor que 1,60, ou seja, se não, né? Por quê? Se a minha altura é maior que 60, posso. Se não é o quê? É menor que 1,60, né? Menor ou igual. Se não, ela vai falar o seguinte: você não pode brincar na montanha-russa. Pronto. Aqui eu tenho um algoritmo programado com programação visual, aqui no Scratch, que são os bloquinhos lógicos. Vocês têm que entender, assim, por trás desses bloquinhos tem uma programação ali, uma programação de alto nível que traduz essas coisas. Então, quando eu executo aqui o meu programa, na bandeirinha, o que vai acontecer? A moça perguntou, qual a sua altura? Eu vou responder, 1,95. Vou apertar Enter ou vou apertar essa setinha aqui. Olha o que aconteceu.
ela gravou na variável aqui, no meu programa, a variável agora está com 1,95. Aí ela verificou 1,95 é maior que 1,60, então ela disse, ó, pode ir no brinquedo. Agora vamos supor que veio uma outra criança, um baixinho, de 1,50, por exemplo. Aí ela perguntou, qual a sua altura? Aí ele falou, 1,50. Você não pode brincar na montanha-russa. Viu? Por quê? Ele entrou nessa condição e não foi verdadeira, foi falsa. Então foi o sinão. Você não pode brincar na montanha-russa. Todo mundo entendeu isso aqui? Ficou alguma dúvida disso? Chat, pode falar no chat aí. Foi fácil, né? Beleza. Então, eu vou primeiro mandar um desafio para vocês aí, dar uns minutinhos, que é o seguinte: vamos abstrair. Vamos abstrair bem. Eu só quero um algoritmo. Pode ser uma professora aqui, ó. Você pode pegar qualquer ator que você quiser. Vou apagar esse. E a professora vai te perguntar o valor de dois números, por exemplo. Para ser mais fácil para vocês, ó. Ela vai falar assim: quanto que é A? Aí você vai escrever aqui: A é igual a qualquer número que você quiser. 1, 2, 3. Depois ela vai perguntar: quanto que é B? Aí você vai falar: 1, 2, 3. Aí ela vai te dar a resposta. Se, por exemplo, você colocou A igual a 1 e B igual a 1, ela vai te dar a resposta 2. Ela vai falar assim: 2. Então, bem em resumo, você vai precisar criar um algoritmo que pegue dois números, A e B, guarde isso em duas variáveis, coloque numa terceira variável, que é a resposta dessa soma, ou soma, do jeito que você quiser escrever o nome da variável, e a professora vai dizer essa resposta para a gente. Certo? Todo mundo entendeu o desafio? Quanto tempo vocês acham que vocês precisam? Uns 10 minutos, tá bom? Vai ter que fazer no Scratch isso, né? No Scratch. Não Tá vai vendo? ser Eu vou até deixar esse aqui, ó, que a gente fez da montanha-russa, aqui na tela para ajudar vocês. Eu não sei se vai ajudar não, muito, mas talvez ajude. não tem como fazer no Scratch porque eu tô pelo celular. Não consegue, né? Não. Beleza. Mas quem tá no computador aí? A maioria tá no computador, presencial. É. Helena também do online deve estar no computador, né? O Caio Eduardo tá aí, o pessoal tá aí. Quem tiver no computador, beleza. Quem não tiver, pode escrever no chat mais ou menos o algoritmo para isso. Por exemplo, Professor, pode falar, pode falar. eu vou tentar relogar aqui, por conta do negócio da imagem lá para mim, tá? Beleza, beleza. Então, quem não tiver no Scratch, quem tiver no Scratch, faz o algoritmo e mostra aqui na tela. Quem não tiver, digita no chat, mais ou menos assim. Criei uma variável A, criei uma variável B. Criei uma variável resposta. Perguntei o valor de A, atribuí o valor de A com a resposta. Perguntei o valor de B, atribuí o valor de B com a resposta. Atribuí o valor de resposta com a soma de A mais B. E disse a resposta. Alguma coisa assim, sabe? Bem por alto. Mas o que você Ok. faria se você tivesse o Scratch? Deixa eu ver aqui no chat. O Marcos Felipe, você entendeu agora? Ficou alguma dúvida? Pode falar no chat aí. Ô, Stephanie, é o seguinte. Isso aqui que a gente fez foi um algoritmo, né? Que a gente está falando aqui.
que é a sequência de instruções. Então, aqui, primeiro eu tinha feito. O problema que eu queria solucionar é o seguinte: tinha uma criança querendo entrar na montanha-russa, mas para ela entrar, ela tinha que ter altura maior que 1,60. Então a moça perguntou para ela qual a sua altura. Aí a criança fala um valor que depende da altura da criança, pode ser 1,50, 1,70, tanto faz. E a professora deixava entrar aqui, ó, a moça, né, no caso, deixava entrar se fosse maior que 1,60. Ótimo. A gente fez aqui e está aqui para se quiser entender. Agora o desafio que eu mandei para vocês aí, que é um pouco mais difícil, que é o seguinte: eu quero criar um programa aqui que vai pegar dois valores, um valor A e um valor B, é um número, 1, 2, 3, 4, qualquer número que você quiser inserir aqui. Ele vai guardar em duas variáveis, a variável A, a variável B, e depois ele vai mostrar a soma dessa variável para a gente. Por exemplo, se eu coloquei 1 na A e 1 na B, 1 mais 1 igual a 2. Ele vai mostrar para na tela aqui, igual a 2. Se você não conseguir mostrar na tela, não tem problema. Só se você conseguir guardar numa variável resposta ou qualquer coisa que você quiser, tá bom. Aí você tenta quebrar a cabeça com isso. Não conseguir, não tem problema. A gente vai fazer junto aqui também, tá? Mas se você estiver no computador, tenta quebrar a cabeça. Marcos Felipe, se não entendeu, Stephanie, todo mundo aí. Que hoje é o dia de aprender. Não precisa acertar de primeira, não. Ficou alguma dúvida? Beleza. Pode falar com a mesma ideia? Oi? Pode falar aqui a mesma ideia, ao invés de escrever? Porque se eu escrever, o meu celular buga aqui. Tá, não, então vamos esperar um pouquinho para não dar spoiler. Certo, certo. Então, pera aí. Vou dar mais o quê? Pra quebrar a cabeça bem, gente. Por favor. Mais uns 7 Eu minutos? posso escrever no meu caderno e falar? Boa. Pode Porque escrever no vai ser um caderno. pouquinho difícil para escrever no chat. É isso. Quem quiser escrever no caderno, depois fala aqui no microfone, é até mais fácil. Mais uns 6 minutinhos aí, então. Ou 7. Cadê o cronômetro? É. Vou deixar até o código para vocês aqui. No caso, você quer tipo uma calculadora de soma, né? Exatamente. Mas não precisa repetir várias vezes, sabe? Só vai fazer uma vez a pergunta, vai gravar em 2 ou 3 variáveis, o que você achar melhor, e pronto. As cores aqui ajudam, gente. Por exemplo, pergunte, tá nos sensores, tá vendo? Tá azulzinho. Ah, o meu Scratch tá em inglês, não tá nada igual ao seu. Você pode vir aqui, ó, nesse globinho e mudar para português brasileiro. Ele pode ajudar também. Ah, como é que cria variável? Variável cá embaixo, laranja, criar variável. Como é que muda o valor? Tá aqui nas variáveis, ó. Mude variável tal para um valor tal. Vou ficar quieto, hein? Pode ser qualquer situação. Ou se tiver sem criatividade, pode ser sem situação nenhuma mesmo. Qualquer pessoa perguntando, gravando ali, tanto faz. Só para entender se vocês entenderam variável, essas coisas.
Como é que tá aí, gente? Alguém conseguiu fazer? Quer que dá mais uns minutos? Por enquanto, o meu tá funcionando. Deu certo? Eu tô fazendo ainda. Então, eu consegui fazer o script direitinho, mas o script não funciona direito. Beleza, não tem problema não. Tenta quebrar a cabeça então mais uns minutinhos aí. Pra o pessoal falar, porque quando o pessoal falar, aí vai ter spoiler, né? Então, pelo menos o quê? Mais 2 minutinhos. Pra mim, tá ótimo. Beleza. Quase. Beleza. Quem conseguiu fazer aí, quer compartilhar a tela? Eu consegui terminar. Posso compartilhar a tela aqui? Ótimo. Compartilhei. Pô, qual sua... Ah, não, peraí. Ah, peraí. Ah, tudo bem, vai. Tá vendo? Sim, mas tá na tela da reunião. Ah, sempre. Tá aqui no Google. Beleza. Eu acho que... Não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Eu só mudei, tipo, o tamanho, a altura pra idade. Certo. Você solucionou o problema da idade para entrar no brinquedo. Beleza, você pegou direitinho, criou lá a variável e tal. O objetivo era fazer um algoritmo para somar dois números e dar a resposta. Mas ótimo, pelo menos você foi lá e conseguiu. Deixa eu ver suas variáveis lá, por exemplo. Eu só criei uma, só que é a idade. Isso, na esquerda. Né? Boa. Aí, você criou direitinho. Show de bola. Abriu um programa novo lá, com a sua idade. Legal. Alguém conseguiu fazer o algoritmo da soma? Quem que compartilhou? Eu consegui Gustavo. fazer. Gustavo Vieira. Obrigado, Gustavo. Se eu disse que não ia ajudar ver o programa do Sil, mas ajudou. Eu só consegui fazer por causa que eu fui ver. Tá bom, da próxima vez então eu tiro. Não! Eu mostro o compartilhamento. Isso. Eu não compartilhei antes, mas deixa eu ver se eu consigo.
Apareceu. Professores, eu descobri o que eu descobri que ele estava causando aquele problema da resposta. Sim, vamos fazer o Tem que seguinte, ser deixa maior, a... tem que ser maior Daniel, que aquele número. Não pode ser aquele número exatamente, tem que ser não. Para deixar você brinquedo. beleza. Vamos deixar a Helena apresentar e depois você mostra pra gente, se quiser. Beleza? O que era para fazer? Ó, a Helena vai mostrar aqui pra gente o que era pra fazer. Vamos lá. Então vamos lá, o meu bonequinho. Ó, até cenário, hein? O boneco primeiro ele pergunta qual a variável. Aí eu coloco. Eu coloquei para ele esperar uns 2 segundos para poder pedir a outra informação. Depois ele responde. Resposta, diga. Excelente. Aí você criou duas variáveis. Isso, eu criei a variável A e a variável B. Aí, porque o Scratch, eu queria que ele dissesse a resposta é igual e depois o tanto. Só que eu não consegui como fazer. Então, eu só Sim. fiz 2 blocos de diga, uma resposta, e mandei ele esperar, e depois ele dizia a resposta. É, eu também pensei desse jeito aí. Alguém, olha lá, tem um gabarito aí na tela, gente. Alguém fez aí? Por favor. Ou quem fez no papel também, quer falar? Euzinho fiz. Olá, Wallace. Eu criei uma situação onde tinha 2 irmãos que estavam no parque e eles tinham 50 tickets cada um. E eles queriam brincar muito na montanha-russa. Mas a montanha-russa custava 100 tickets. Então, o irmão mais velho deixou a irmã mais nova pegar os tickets deles. Então, eu criei uma variável do tipo int com um valor 50, e com o nome do personagem, que era Pedro, e eu criei outra variável do tipo int também com um valor 50, que era Ana. E se eu fosse fazer no Scratch, ia ter um personagem onde ela ia perguntar quantos tickets a pessoa tinha. E aí o jogador 1 ia selecionar 50 e o outro jogador ia selecionar mais outros 50. E ia somar o Pedro com a Ana. E ia dar 100. Certo. Aí, então, é o seguinte, você criou um plano de fundo, né, para o nosso problema, ou seja, você criou um problema e solucionou ele com a soma. Aí Sim. você deu o nome da variável do nome dos dois irmãos, né? Sim. Então, você criou duas variáveis, cada irmão tem um nome. Então, toda vez que você for acessar o valor do ticket, né, que você falou, você iria acessar pelo nome dos irmãos. Sim. Só que você precisava somar para um dos dois ir. Então, você somou os dois, que deu tanto. Você até colocou uma condição, um se, né? Beleza, você fez um negócio mais complexo aí. A resposta ideal mesmo seria o da Helena ali. Mas foi legal também, porque você mostrou criatividade e tal. Alguém conseguiu fazer também, né, pode ser mais simples, nessa parte da soma aí, no papel, ou quer compartilhar a tela? Gabriel, Eu tinha. Eita, foi mal. pode falar. Gabriel Vinícius, isso? Opa, professor, tá escutando? Pode falar. Bom, então, eu fiz o da soma mais ou menos parecido com o da Helena, só que eu fiz um pouquinho diferente, que eu defini uma condição de tamanho, por assim dizer, do resultado de A. Eu vou só compartilhar aqui. Tá bem, tô curioso agora. Tamanho de A. Ó, o senhor consegue ver o Scratch? Tô vendo. Beleza. Então, eu defini aqui que se o A for maior do que 5, vai somar A com B, e se ele for menor, vai acabar subtraindo. Então, ficaria mais ou menos assim, ele vai perguntar o valor de A, aí vamos definir, por exemplo, seja 20. Aí, como é maior do que 5, vai perguntar o de B, 50, por exemplo, aí vai somar, vai dar 70. Aí, no caso de um valor menor do que 5, por exemplo, 2,
E no valor de B 10, aí vai subtrair. Ficaria menos 8. Menos 8. Show de bola. Gabriel Vinícius. Isso. Mais alguém quer falar? Ou a gente pode ir pro próximo desafio? Então vou compartilhar minha tela aqui, hein? Gente, tá até tarde, né? Acho que vocês já estão cansados, mas eu vou passar o desafio, ajudar vocês um minutinho aí a gente termina a aula. Beleza? Então, qual que é o desafio aqui? É uma coisa bem simples. Vocês vão colocar aqui um ator na nossa cena. Eu não queria mostrar isso aqui, senão vai dar resposta. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu abrir um Scratch novo. Aí. Eu vou ter um semáforo. Não sei como é que vocês falam aí. Sinal, semáforo. É aquele sinal lá dos carros pararem e seguir, etc. Então, eu vou ter um ator aqui. Ó, selecionar ator. Eu vou mandar para vocês o arquivo. Então, eu vou ter esse semáforo aqui no meio da nossa tela, tanto faz. E a gente vai... ele vai perguntar assim, insira a cor do semáforo, por exemplo, ou do sinal. Aí a gente vai falar verde. Aí ele vai mudar a aparência dele para verde. Deixa eu carregar essas fantasias aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então você vai digitar assim, verde, ele vai perguntar, qual cor? Aí você vai, verde. Aí ele, pim, muda para verde e vai falar assim, siga. Pronto, acabou o programa. Pode fechar. Aí você vai abrir de novo. Ele vai perguntar a cor, você vai falar amarelo. Aí ele vai aparecer um balãozinho aqui, ó, vai mudar para amarelo e vai falar assim, atenção. E aí vocês entenderam. Eu vou digitar vermelho, ele vai mudar para vermelho. E ele vai falar assim, pare. Ele vai mudar a aparência e vai falar, pare. Vai ficar ali. Acabou o programa. E se você colocar, por exemplo, roxo ou chapolim colorado, que não tem nada a ver com essas três cores, ele vai vir no inválido e vai escrever aqui em cima, inválido. E vai ficar todo escuro assim. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Qual que é o desafio? Isso pode ser um dever de casa, mas eu vou ajudar vocês aqui no início, com duas coisinhas. Primeira coisa, esse ator aqui não existe. Se a gente vier aqui selecionar nos que tem aqui, eu não achei semáforo, não. Então, eu peguei aqui e coloquei no OneDrive aqui para vocês baixarem. Então, vou colocar no chat. Ou qualquer coisa também a Renata coloca lá no grupo, ou alguém pode copiar aqui no chat e colocar no grupo. Eu não tenho acesso ao grupo. Deixa eu clicar aqui ver se está certo. Aí, deu certo. Aí vocês clicam, vocês vão clicar aqui, ó, e vão baixar cada cor. Tudo baixado, tudo direitinho. Aqui, ó, vai estar sua pastinha com o que a gente chama nos jogos de sprites, que são as imagens aqui, que elas mudam. Com elas no seu computador, você vem aqui, ó, selecionar ator, carregar ou enviar ator. Essa setinha aqui. Aqui você vai selecionar o primeiro que você quiser, por exemplo, inválido. Já vai aparecer o ator aqui na sua cena. E vai aparecer a abinha nova aqui, ó, fantasias. Fantasias são as novas aparências para o seu ator. Então vai estar tudo aqui assim, só o que você carregou mesmo. Então você vem cá embaixo, escolher fantasia, você vai carregar a fantasia. São as outras cores. Você seleciona, carregou, vai estar tudo aqui. Beleza. Aí você me pergunta, tá bom. Aí eu vou perguntar, eu já sei que tem um tal do se não, já entendi isso. Mas como é que eu mudo a aparência? Você vem aqui em aparência, mude fantasia, tá vendo? E você escolhe qual fantasia.
Por exemplo, se eu quero que o meu jogo sempre, que o meu semáforo sempre comece quando o jogo começar aí, sempre começa como inválido. Então, olha lá, ele está amarelo. Se eu começo o jogo, ele vai para inválido, porque eu coloquei essa instrução, né? Lembra aqui, ó. Coloquei essa instrução para mudar a fantasia do meu ator para inválido. E é isso. Aí ele vai perguntar lá, ah, insira uma cor, ou insira a cor, ou qual tá a cor no semáforo, tanto faz. Aí você vem cá, vai mudar a fantasia e vai dizer. Só que aqui vai ter uma pegadinha, vai ter uma coisa que talvez vocês vão ter dificuldade ou não. Porque não é uma condição ou duas condições só. São 4 condições. É vermelho, verde e amarelo. Ou, se não for nenhum desses, é inválido. Aí vocês vão ter que quebrar a cabeça. Ah, como é que eu vou solucionar isso? Aí é o desafio, né? Então, na próxima semana, quem professor, eu não consegui entrar no link. Ninguém está conseguindo entrar no link? Então, eu não consegui compartilhar ele direito. Eu vou fazer aqui. Compartilhar. Qualquer pessoa com link pode editar. Permitir edição? Não. Qualquer pessoa com link. Vocês não conseguiram mesmo? Ninguém conseguiu? Vamos ver aqui nesse outro. Só tá me falando pra criar conta pra colocar minha conta de Microsoft, mas eu não Não, tenho então não. Microsoft. Eu não tô conseguindo porque tá pedindo minha conta da Microsoft e tá falando que ela não existe. Ah, não. Então esquece. Vê esse novo link aí se vai. Sem Esse conta. daí veio. Eu não consigo ver o chat. Ah, beleza. Deu Então esse certo foi. esse novo. Show de bola. Então tá. Então aí nesse novo vocês vão baixar e fazer isso que eu falei, beleza? E, Alguém ficou com professor, alguma dúvida aí? Pode falar. eu ia pedir para colocar depois no grupo, pedir até para Renata, porque eu tô pelo celular aqui, que meu computador não tem câmera. Por isso que eu fico pelo celular. Beleza. Não, ótimo. Ô, Renato, você tá aí? Se eu não tiver, eu vou mandar o link para ela, então eu peço para colocar lá. Alguém ficou com alguma Muito dúvida aí da obrigado. aula? Ou do desafio? Qualquer coisa? Zero dúvidas? É importante não ter dúvida, hein? Até agora tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Hoje foi tranquilo, beleza. Então vou dificultar bastante nas próximas. É bom saber. Aí também eu não falei que eu tava pedindo para dificultar, pô. Mas, gente, beleza então. Então vamos terminar. Já tô cansado, tô com sede. Desculpa te Até a próxima perguntar, aula. desculpa te perguntar, professor, mas se alguém terminar, é para vir para onde? Não, na próxima aula Certo. você traz e mostra pra gente, apresenta pra gente. Ah, obrigado. Que Tá? Você tem uma instituição aí. semana. É bom que você vai conseguir hoje ainda, e até semana que vem você vai fazer os carros andando ali, um menino atravessando, o mundo aberto, tá? Então fechou Dá então. para fazer mudança no Scratch? Ah, cara, o pessoal consegue fazer um monte de coisa lá. Caramba, É sinistro, sabia não. O sinistro. máximo que eu vi de maneiro lá foi um The King of Fighters lá. Mano, Achei legal. um aluno fez no período passado o Mortal Kombat, cara. Você lembra, né, Caraca, Wallace? Você viu ou Lembra? não? Ele fez um Mortal Kombat com seleção, com fases, o último chefão. É sinistro. Ele conseguiu fazer o Fatality? Não, pera aí, pô. Beleza, então. É, Então, Wallace. qual é o desafio mesmo? Ó, Wallace. Fazer o tal do semáforo aqui, ó. Vai ter um semáforozinho. Tá mostrando na minha tela, tá, né? Sim. Vai ter o semáforo, ele vai Assim. falar assim, qual cor? Se ele falar verde, você vai mudar para verde e vai colocar um texto em cima. Siga. Amarelo, amarelo, atenção, vermelho, pare. E qualquer outra coisa que ele digitar que não seja essas três,
vai ficar sem escrever em cima, inválido. Fácil, né? Então, se não tem dúvida, até a próxima semana. Obrigado a todo mundo aí. Valeu, professor. Valeu. Valeu, gente. Boa tarde. Obrigado, professor. Que a gente isso aí. Tchau. Valeu. Valeu. Voltou a piada, hein? Faltou piada, hein? Falou.